Intergalácticos. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Saudade de perguntar pra vocês o que vocês estão fazendo? Estão lavando louça? Estão aguando as plantinhas? Dando banho no seu pet? Tá me ouvindo no ônibus, no trânsito? Tá me ouvindo no metrô? O que vocês estão fazendo enquanto vocês estão me ouvindo? Ouvindo no trabalho, sem o chefe saber? Fala pra mim que eu adoro saber em quais momentos que eu participo da vida de vocês, tá bom? E outra coisa, gostaram desse tanto de história que eu soltei pra vocês? Espero que vocês tenham gostado. A partir de semana que vem, nós teremos histórias 2 vezes por semana. Eu soltei algumas enquetes, então inicialmente será toda segunda e sexta com histórias novas. Mas quem sabe, né, mais futuramente a gente tem alterações dessas histórias. Terça e sexta também foram dias que a galera pediu. Então, ai, Rayane, onde você colocou essas enquetes? Eu coloquei nos nossos 2 grupos do Telegram e do WhatsApp. E também eu coloquei uma enquete no Insta. Então, esteja aí presente nas nossas redes sociais para você conseguir participar e dar a sua opinião também, para ver aquilo que é melhor para você conseguir votar, conseguir deixar a sua opinião real sobre tudo. E se 2 dias na semana, de forma gratuita para você, é pouco, nós temos aí o nosso Apoia-se Aurelo, onde nós já temos mais de 30 histórias diferentes da que tem aqui na plataforma, sem interrupções, sem edição, sem falazada. Vá lá, são mais de 30 histórias diferentes. Você apoia o projeto e, além de tudo, tem mais conteúdo para ouvir. Então, isso me ajuda muito, vai lá contribuir, tá bom? Hoje eu estou trazendo uma história do Intergalácticos e essa história ela é da minha região. Eu aproveitei para conversar um pouquinho mais com o pessoal e descobrir essa história. Então hoje eu estou trazendo para vocês a história do Senhor Agenor. Então, bora começar? Bom, o Senhor Agenor, ele mora numa cidade do interior, do leste de Minas. É uma cidade muito do interior, muito pacata, e essa história começou a acontecer mais ou menos em 1970, e nessa década de 70 aí aconteceram algumas coisas mais recorrentes. Bom, ali naquela cidade, todo mundo dormia muito cedo, aquela coisa mais pacata, não tinha tanto desenvolvimento, nem tantas casas, era mais parado, vamos dizer assim. Mas já tinha ali as suas construções, em sua grande maioria eram casas em que era o telhado e já a casa. Então, pouquíssimas casas tinham condição ali de colocar uma laje ou até mesmo um forro. Então, era assim, barulho de chuva ou até mesmo a própria chuva entrava com facilidade dentro das casas, esse tipo de coisa. Bom, acontece que em uma determinada noite, o senhor Agenor estava dormindo junto com a família dele ali na casa. Era uma casa pequena, da forma que eu expliquei, de telhadinho e tal. E ele começou a ouvir um barulho de algo caindo sobre o telhado. E aí parecia assim que era pedra de gelo, mas não estava chovendo, nem tinha dado nenhuma tempestade, nem algo do tipo. E ele ficava ouvindo aqueles barulhos. Inicialmente, ele começou a achar ali, conversando com o pai dele e tal, que era, sei lá, os garotos da rua querendo fazer arte, jogando bolinha de gude ou até mesmo pedras em cima da casa. O tempo passou e o seu Agenor, ele trabalhava, né, numa vendinha ali da cidade. E aí ele estava junto com o pai dele nessa vendinha, conversando num dia que o pai dele estava lá e tal. E aí eles comentaram sobre essas pedras no telhado. E um outro rapaz que estava ali na vendinha comprando as coisas falou: isso está acontecendo na casa de vocês? Na minha também. E na casa da dona Efigênia, que mora do outro lado, também. Esse rapaz já veio falando. E aí, gente, começou um burburinho na cidade, onde isso foi falado, e aí teve missa, onde as pessoas se reuniram. E essa fofoca cresceu, que as pessoas começaram a falar que várias pessoas, de forma recorrente, de um determinado local exato ali daquela cidade, estava tendo esse mesmo problema, com esse barulho de noite.
E assim, quando as pessoas iam investigar, elas encontravam várias pedrinhas em cima do telhado, umas pedrinhas mais arredondadas sobre o telhado e tal. E ninguém conseguia entender o porquê que aquelas pedrinhas ficavam caindo em cima do telhado, se era criança fazendo bagunça e tal. E isso começou a acontecer várias vezes. Em um determinado dia, Sr. Agenor e a família foi dormir e aí novamente ele escutou o barulho das pedrinhas. E aí ele resolveu, falou, não, eu vou acabar com essa palhaçada. Isso aqui já tá acontecendo na cidade toda, eu tenho certeza que é adolescente querendo infernizar isso que tá acontecendo aqui. E ele resolveu ir pro lado de fora para entender melhor o que estava acontecendo. Quando ele saiu do lado de fora, ele via com os olhos dele as pedrinhas caindo, vindo de uma espécie de nuvem que estava pareando ali sobre a cidade. Mas era isso, era pedrinha caindo literalmente do céu. E de repente o Sr. Agenor viu uma luz próxima a essa nuvem. De repente, essa luz saiu andando assim, saiu voando assim mais rapidamente. Essa luz se dissipou e as pedrinhas pararam de cair na hora. Sr. Agenor achou aquilo tudo assim muito difícil de explicar. Tipo, o que tá acontecendo? O que são essas pedrinhas e tal? Bom, nessa mesma época, houve muitos relatos na cidade onde tinha avistamento de luzes. Pessoas que moravam na roça, outras pessoas que moravam ali da cidade. O filho, né, daquela senhorinha que na casa dela tinha dado a mesma coisa, tinha visto luzes também. A dona Conceição, que era uma outra vizinha que ficava do outro lado ali do bairro, falou que estava vendo umas coisas esquisitas e tal. E ali naquela época o povo falava muito assim, de coisas do governo. Ah, isso deve ser alguma coisa do governo, eles devem estar vindo aqui para fazer estudos, né? Eles falavam assim, estudos, mas não entendiam o porquê de quê. Bom, então a gente sabe das pedrinhas e dessas luzes suspeitas, tudo mais ou menos na mesma época. E nessa mesma época também, começou a acontecer algumas coisas estranhas nas fazendas. Alguns animais estavam aparecendo mortos em algumas fazendas, alguns locais ali daquela mesma região. Mas esses animais, eles não morriam assim, sabe, só caídos lá. Eles tinham uma espécie de furo na região do peito. E apareciam cavalos mortos, patos, quem tinha ovelha, porcos, vacas. Aparecia esse buraco, uma espécie de buraco próximo ao animal. E nesse buraco, você via que tinha um buraco ali, você via a carne do animal, mas você não via sangue. Você não via sangue ao redor do animal, você não via sangue no animal, como se algo tivesse, assim, de certa forma, sugado o sangue daquele animal, que aquele buraco ali fosse algo para tirar o sangue daqueles animais. E isso aconteceu em umas 5 fazendas diferentes, nessa mesma época que tinha essas luzes, as pedrinhas, e isso começou a acontecer de forma, assim, sempre, né? Essas fazendas sendo atacadas e tal. Ali, perto do Sr. Agenor, tinha um rapaz, o Jefferson, e o Jefferson era um rapaz muito curioso. E certo dia ele chegou perto do Sr. Agenor para poder conversar com ele, para pegar ali uma espécie de relato do Sr. Agenor, do que ele tinha visto a respeito das pedrinhas, o que ele sabia e tal. E segundo o Sr. Agenor contou para mim, nos dias de hoje, não tem mais contato com esse Jefferson e tal, até tentei encontrar com ele, mas não encontrei. Mas esse Jefferson, ele fez uma espécie ali de junção de todas as informações que ele tinha e ele percebeu uma coisa ali na cidade, que toda vez que aparecia essa nuvem com as pedrinhas em determinado local, em determinada casa, porque não eram todas as noites, mas as noites que isso acontecia, algum animal morria com esse mesmo círculo próximo ao peito
sem sangue. Então ele notou que talvez, uma coisa tivesse ligação com a outra, apesar de que ninguém conseguiria explicar aquela situação. Bom, isso foi um pouco do que o seu Agenor entendeu ali, do que o Jefferson tinha visto. Ele tinha lá algumas datas, pessoas que tinham falado, e ele ficou encucado com aquilo, mas aquilo, né, gente? Não tinha método de pesquisa direito para ele ali, ele não entendia muito bem, ele só achava que tinha alguma ligação. Bom, em um certo dia, o médico ali da região, ele precisou fazer um atendimento, isso tudo quem me conta é o seu Agenor, do que ele ficou sabendo depois. O médico ali da região, o Dr. Drauzio, ele precisou fazer um atendimento de uma senhora, um caso assim atípico, porque não dava para a senhora sair de lá, ela era acamada, então ele precisou realizar um atendimento numa roça. Esse atendimento ele acabou durando mais do que o Dr. Drauzio imaginava e ele acabou saindo de lá bem tarde. Quando ele estava saindo ali da fazenda, ele estava com o carro dele, ele pegou o carro, estava vindo em direção à rua, né, à cidade ali, e de repente ele viu uma luz forte passando sobre o carro dele e o carro dele parou de funcionar. Nada fazia o carro dele funcionar. E já estava tarde da noite e tal. E ele pensando, meu Deus, eu aqui na roça, minha mulher me esperando lá em casa, o que que eu vou fazer e tal. E ele abriu o capô do carro, olhou para dentro do carro e ele não viu nada. Ele não entendia direito também de mecânica. E ele pensando, poxa, fiquei na mão aqui. E aí, de repente, veio um caminhão por trás ali de onde ele estava. Todo mundo ali conhecia todo mundo. O rapaz do caminhão falou: Ô, seu Drauzio, o que que o senhor tá arrumando? Ah, rapaz, meu carro parou de funcionar aqui do nada, não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí o cara do caminhão falou assim: não, entra aqui, eu te dou carona. Amanhã, se precisar, eu te dou uma carona de novo, ou se eu ver aí com alguém lá da rua, vem pra roça, traz um mecânico e aí o senhor arruma, mas agora de noite não vai ter como mexer com nada. E aí o seu Drauzio falou: não, beleza, se você fizer isso pra mim, eu deixo ele fechadinho aqui no cantinho aqui, ninguém vai mexer. E pronto. E aí ele entrou dentro do caminhão e o senhor Drauzio, junto com esse rapaz, vou colocar o nome dele de Severino. Severino e o senhor Drauzio vieram conversando. Falou assim: mas rapaz, o que que você arrumou? Esse carro seu já tava dando problema? O que que tava acontecendo? E o Drauzio falando: ah, não sei e tal. Eu comprei esse carro até em Belo Horizonte. O cara que me vendeu, né, rapaz super simpático, eu comprei zerinho lá e tal. E veio conversando. E aí, gente, os dois, na mesma hora, viram uma bola de luz passando. E um pouco mais na frente, eles viram essa bola parando, era do tamanho de um carro, mais ou menos. E eles viram juntos um feixe de luz nessa fazenda e eles continuaram andando com o caminhão. E andando com o caminhão, eles olhando ali para onde que estava aquela bola gigantesca com aquele feixe de luz, eles pensaram assim: não, esse feixe de luz e essa bola tá em cima da fazenda do senhor Adilson, tá alguma coisa errada ali acontecendo ali. Só que ao mesmo tempo eles ficaram com medo e o Severino era muito medroso. Então ele ficou olhando para aquilo e o seu Drauzio assim: nossa, a gente tem que ir lá, tem que ver se aquele pessoal tá bem. O que que é aquilo? É coisa do governo? Aquilo é um avião? E o seu Severino falando assim: ah, seu Drauzio, eu não vou parar ali não, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo ali, eu acho melhor nós irmos embora. E aí o seu Drauzio, que tava ali só de carona, aceitou, foi embora para casa. Isso, o seu Agenor me conta que foi o que foi espalhado na cidade depois que o seu Drauzio contou para todo mundo e tal. Por quê? No dia seguinte, o senhor Adilson, dono da fazenda, apareceu naquela vendinha conversando com o pessoal e informou que uma das vacas, a vaca melhor que ele tinha, a vaca mais leiteira dele, tinha aparecido com um buraco no peito, sem sangue, naquela noite, que ele tinha ouvido os animais meio agitados
mas que ele resolveu não sair, porque ele ficou pensando que poderia ser uma onça ou um outro animal. E ele ficou dentro de casa, e aí no outro dia ele viu que a vaca estava daquele jeito. E depois que ele contou isso e tal, é que espalhou o caso do Dr. Drauzio, junto com o Severino. Então as pessoas foram ligando aquilo, e algumas pessoas acreditavam, outras pessoas achavam que era história, né? Como se diz aqui, história para boi dormir, uma invenção do pessoal, mas segundo o Agenor era essa história. E o menino Jefferson, depois que ficou sabendo daquilo tudo, falou que realmente parecia que uma coisa tinha ligação com a outra. As pedrinhas tinham ligação com as luzes e essas luzes também tinham a ver com o animal. Isso se repetiu, gente, mais 2 vezes durante aquela década. Então, aconteceu mais ou menos em 1970, em 73 aconteceu de novo, e em 77 tiveram relatos muito parecidos nessa mesma ordem, as pedrinhas, luzes e tal. Mas depois de 77, nunca ninguém mais ouviu falar, não teve relato de ninguém falando que viu seres de outros planetas nem nada do tipo. Ficou tudo nessa coisa de pedrinhas, das luzes e desses animais que apareceram mortos. Tudo era sequência. Aconteceu em 1970 dessa forma. Em 73 aconteceu a mesma coisa. E sempre mais ou menos na mesma época. Então vamos colocar que era sempre setembro. Em setembro de 70 aconteceu isso, depois em setembro de 73 aconteceu de novo e em setembro de 77. Então isso aconteceu 3 vezes com as mesmas chuvas de pedrinhas, com as mesmas luzes, com os animais mortos. E isso acontecia por um período, vamos supor, passava um mês todo acontecendo e logo depois sumia e parava de acontecer. Não existe uma explicação. Várias pessoas da região contam esse relato. Então, pessoas antigas, para além do senhor Agenor, né? Conta esse relato, fala que lembra das pedrinhas, que lembra dos rumores, que não tinha explicação, mas ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Eu fico muito assim, pensativa, do tipo, por que uma chuva de pedrinhas? O que essa chuva de pedrinhas tem a ver? Qual a conexão? Por que um ser vai vir num... Eu acredito, gente, muito nesses relatos, eu acredito muito em seres extraterrestres, eu acredito na vida fora da Terra. Só que algumas histórias me colocam em questionamento, porque eu também não sou o tipo de pessoa que acredita em tudo sem questionar. Então, assim, para mim, uma chuvinha de pedrinhas redondinhas em cima das casas não fazem sentido nenhum, entendeu? De ter uma nuvem e aí ter a luz em cima da nuvem e chover essas pedrinhas. O que significa isso, entendeu? Sobre os animais mortos, muita gente pode achar que eu sou biruta das ideias por falar isso, mas o que eu penso também, gente? Eu penso assim, eu tô aqui na Terra, eu tenho meus cachorrinhos, tem gente que tem peixe, tem gente que tem gato, papagaio, e a gente tem os nossos pets, a gente tem nossos animais. Será que uma vida em um outro planeta, será que eles não têm algumas espécies diferentes também e que se alimentam dessa forma? Será que eles não se alimentam dessa forma também? Será que os próprios seres não têm uns bichinhos aí mais gigantescos que apavoram? Não me vejam como doida, gente, mas eu penso isso também, porque, por exemplo, vamos imaginar, existe vida inteligente fora da Terra. Existe. Vamos colocar assim, né? Todo mundo pensando igual aqui. Existe a vida fora da Terra. E aí, só existe eles. Não existe, por exemplo, aqui como a gente tem o gado, eles não têm lá algum ser que seja semelhante? Será que eles não têm algum ser que era utilizado para eles, assim como nós utilizamos o cavalo durante muito tempo para andar? Será que eles não tiveram isso? Nós temos aí camelos, temos outros animais de pequeno porte. Se a gente for imaginar um outro planeta inteiro existente para além da nossa existência, então a gente tem que imaginar plantas de outros planetas, flora, fauna inteira de outro planeta também, né? Eu penso assim, crazy demais. Bem louco aí. Então, gente,
Não me vejam como louca, por favor, tá? Ou me vejam, mas me vejam com respeito. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu penso nas possibilidades, mas eu não fico surtando também, né? E querendo pregar a palavra dos alienígenas, não. Pra mim, cada um acredita naquilo que quer. Só que eu vejo essas possibilidades. Do tipo, né? Se existe um ser comparado a gente que é ser humano, será que existe algum outro ser comparado a outros animais? E a gente fica nesse questionamento. Eu vou ficando por aqui, deixe sua opinião, o que que você acha. Essa história ela é bem louca, confusa e sem sentido, né? Se foi sem sentido para eles que viveram, pra gente que tá ouvindo também. Então é isso, deixa a opinião de vocês. Eu encontro vocês lá no nosso grupo do Telegram. Entre em nosso grupo do WhatsApp também. É isso, me dê 5 estrelas aí, que isso me ajuda muito. Um beijo!